palavra de Deus é luz para os nossos passos. Nosso estudo de hoje está no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos de 29 a 51. Bíblia Postos, porque está começando a Bíblia no meu dia a dia. Que alegria poder entrar na sua casa e vamos juntos partilhar, a beleza, a maravilha, a riqueza que é a palavra de Deus. O Evangelho de hoje, João 1, de 29 a 51. Mas a gente precisa começar o estudo da palavra sempre em Deus, sempre em oração. Hoje vamos pedir o auxílio de Nossa Senhora, aquela que dentro do seu ventre, dentro de si, gerou a palavra. Vamos pedir a ajuda a ela que é mãe e mestra aqui na Canção Nova, que ela nos ajude, que ela nos guie, nos conduza nesse estudo da palavra. Vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Versículo 29. No dia seguinte, João viu que Jesus vinha a seu encontro e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aqui já temos um princípio eterno. Já temos aqui, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É a regra, é a lei no reino de Deus, como funciona, Como o reino de Deus, ele é regido com essas leis que são eternas, que são imutáveis. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas aqui já surge uma pergunta. Eu já tenho uma pergunta aqui. Ô Denis, responde para nós, por que Jesus é chamado por João Batista de Cordeiro de Deus? Por que essa definição, eis o Cordeiro de Deus? O que significa isso? Afinal de contas, o que significa o Cordeiro de Deus? Explica para nós, por favor. Muito bem, Alexandre. Vamos seguir firme aí no nosso estudo no Evangelho de São João. Nesse Evangelho nós lemos: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Essas foram as palavras que João Batista disse quando ele viu Jesus. Mas por que João chamou Jesus de Cordeiro de Deus? Primeiro é preciso a gente entender que o sacrifício de animais no Antigo Testamento e também no período de Jesus, em sacrifício a Deus, era algo comum. Para que servia o sacrifício desses animais, especialmente do cordeiro? Servia para que a pessoa expiasse assim os seus pecados e voltasse à comunhão com Deus. Bom, e como é que a gente relaciona Jesus aí nessa história? Para isso é importante a gente conhecer duas passagens do Antigo Testamento. Uma é Isaías capítulo 53, em que ele fala do servo sofredor. E a segunda é Êxodo capítulo 12, em que é nos dito sobre o Cordeiro Pascal. Bom, o que Jesus tem a ver com isso? Jesus é o servo sofredor, aquele que silenciosamente vai para o sacrifício carregando todos os nossos pecados. E ao mesmo tempo, Jesus é o Cordeiro Pascal, aquele que é sacrificado para nos libertar, para a nossa plena redenção. Por isso nós podemos dizer: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira definitivamente o pecado do mundo. O seu sacrifício é único, supera todos os outros sacrifícios, porque Ele é verdadeiramente o nosso Salvador e Ele é verdadeiramente aquele que nos liberta. Agora que a gente sabe o que significa o Cordeiro de Deus, podemos seguir adiante no nosso estudo. Versículo 30. É dele que eu falei: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. Outro princípio eterno, Deus, ele existe antes de tudo, antes de todos. Deus é eterno. Antes de mim ele já existia. Versículo 31. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água para que ele fosse manifestado a Israel. João ainda testemunhou: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Pois eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi
e por isso dou testemunho, ele é o Filho de Deus. Olha, aqui temos dois princípios eternos no versículo 33 e no versículo 34. É ele, Jesus, é ele que batiza, quem batiza com o Espírito Santo. Então aqui já temos um princípio eterno, isso não muda, meus irmãos. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. E no versículo 34, ele é o Filho de Deus, também é outro princípio eterno. Versículo 35, no dia seguinte João estava lá, de novo com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse, eis o Cordeiro de Deus. Novamente aqui o princípio eterno, Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro, aquele que nos salva, que nos libertou dos nossos pecados com o seu santo sacrifício. Versículo 37, os 2 discípulos ouviram esta declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes, que procurais? Eles responderam, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Versículo 39, ele respondeu, vinde e vede. Viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Aqui no versículo 39, meus irmãos, temos uma ordem de Deus, vinde e vede. Eu anoto as ordens com a cor vermelha. Vinde e vede. E eles foram obedientes a essa ordem. Viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das 4 da tarde. Versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe falou, encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então conduziu-o até Jesus, que lhe disse, olhando para ele, tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Versículo 43. No dia seguinte, ele decidiu partir para a Galileia e encontrou Filipe. Jesus disse a este, segue-me. Aqui, versículo 43, temos uma outra ordem. Eu anoto aqui com a cor vermelha, segue-me. Jesus disse a Filipe. O que Jesus disse a Filipe? Dá essa ordem, segue-me. É o nosso chamado, Jesus nos chamando a segui-lo. Segue-me. Versículo 44. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe, encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas. Natanael perguntou, de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe respondeu, vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele, este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui no versículo 44 temos um outro princípio eterno proclamado pela boca de Natanael, tu és o Filho de Deus. Sim, Jesus, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Isso não muda, meus irmãos, Jesus é o Filho de Deus. Versículo 50, Jesus lhe respondeu, estás crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores que estas. Olha que promessa maravilhosa que Jesus faz aqui a Natanael e faz a mim e a você nessa palavra de hoje. Verás coisas maiores que essas. Eu anoto aqui com a cor verde, versículo 50. E no versículo 51 que conclui, disse-lhe ainda, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Outra promessa maravilhosa, vereis o céu aberto. Essa promessa é para mim, é para você. Olha que promessa maravilhosa, veremos o céu aberto, meus irmãos. O Senhor voltará, sim, Ele voltará em glória, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O céu se abre a cada um de nós. Olha que promessa maravilhosa. Pois bem, no nosso estudo de hoje, 2 perguntas que nós temos que responder aqui. Primeiro, qual a mensagem que eu tiro? Eu, Alexandre, qual a mensagem que eu tiro para mim hoje? Então eu já pego o meu caderno para anotar nessa passagem de hoje, qual a mensagem que eu tiro para a minha vida. E a segunda pergunta é, como colocar essa mensagem em prática? Eu vou ficar com essa mensagem aqui do versículo 48. Natanael disse a Jesus, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Isso tocou tanto no meu coração. Jesus me vê. É a mensagem que eu tiro para mim hoje. A mensagem, Jesus me vê. Jesus tem os olhos voltados para mim. Jesus me vê.
Ele me enxerga. E como colocar isso em prática? Bom, eu, aqui no meu estudo, eu vou colocar em prática nessa certeza de que eu vou caminhar com confiança. No dia de hoje eu vou caminhar com confiança. A prática é essa, caminhar com confiança. E por que, Alexandre, você vai caminhar com confiança? Porque Deus está me vendo, Ele me vê. Se Ele me vê, eu posso caminhar com confiança, com segurança. Então, nesse dia de hoje eu me disponho, Jesus, a caminhar com confiança, caminhar com segurança. Estou tirando aqui minha mensagem, mas vou tirar mais riqueza aqui. E você, qual a mensagem? Como você vai colocar em prática? Você continua fazendo esse estudo aí, tá bom? Eu vou continuar aqui, tá bom? Até o nosso próximo Bíblia no meu dia a dia, com a graça de Deus. Um forte abraço para você.